Agora, se tratando de uma filmagem, deixa eu dar uma ajeitadinha. Então tá, galera, o tema que eu escolhi, ele tem um viés gigante por conta dos estudos que a gente tem feito na célula entre os meninos mais velhos. Então, a mensagem de hoje, ela tá com base, se quem viu o título ali, né? Liberdade. É o texto que a gente vai estudar essa semana, tá lá em Gálatas 5, no versículo 1, cujo autor da carta, que é Paulo, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E eu só quero falar disso. Então eu quero que a gente tente tirar essa frase do contexto, por mais que eu vá contextualizar ela, mas a gente tirar ela agora do contexto e analisar um pouquinho ela, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu vou tirar o Joelson aqui da minha tela, só um minutinho, só para não cair na pressão. Então, deixa eu ver se ele riu. Ele riu, ele riu. Então, galera, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora tem a imagem do Cote aqui, eu vou tirar também. Brincadeira, Cote, deixa. Será que somos livres, de fato? Do que será que Paulo está falando aqui? Que liberdade é essa? Eu não sou livre? Quer dizer, então, que eu estou num país onde o cristianismo é liberado? Quer dizer, então, que eu tenho as minhas vontades e eu não posso fazer? Eu não sou livre para fazer isso? Talvez não seja disso que o autor está querendo dizer, e com certeza não é, porque se a gente retornar no capítulo 4, um versículo antes, ele vai falar assim, ó, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas sim da livre. Ou seja, essa liberdade que ele está querendo dizer, e a gente poderia estar falando, para ser mais claro, né, a gente poderia estar lendo da seguinte maneira: para ser livre foi que Cristo nos libertou. Mais tarde eu vou falar mais um pouquinho desse livre, mas a princípio eu queria que vocês compreendessem o que o autor está querendo passar com essa mensagem, onde é que ele está querendo chegar. Porque, para contextualizar um pouquinho para vocês essa carta, Paulo vai responder algumas dúvidas da igreja, né? Algumas questões que estão acontecendo na igreja da região da Galácia. Essas igrejas, Paulo fundou elas, então Paulo tem um sentimento pastoral em relação a elas. Talvez alguns dos sentimentos que o nosso pastor ele tem em relação a Jack, em relação à terceira idade, em relação a, sei lá, o grupo de louvor, em relação ao oásis. Então são sentimentos muito, tipo, não posso perder esses filhos que eu gerei. Então Paulo tenta, de alguma maneira, se justificar. Por quê? Porque em algum momento, né, por mais que Paulo não tenha acompanhado essa igreja, ou não está lá acompanhando essa igreja, ele pregou o evangelho para aquela igreja, ele está entrando em contato novamente com eles depois de um tempo, né? Alguns estudiosos vão dizer que depois de um ano que Paulo está escrevendo essa carta, depois de um ano que ele teve essa experiência em fundar a igreja. Existiam judeus nessa igreja que estavam pregando uma mensagem em relação às leis, em relação às tradições judaicas, dizendo que não só Cristo era o suficiente para a salvação, mas que o exercício da lei, a prática da lei, né? Uma das práticas era a circuncisão, guardar os dias de festa, e essa parte tradicionalista, religiosa, então, era para estar sendo embutida, né, para que isso também, ou que isso potencializasse, né, a salvação deles pela fé e pela graça em Cristo Jesus. Então, Cristo não era o suficiente. Havia boatos de que Paulo era submisso às decisões dos apóstolos de Jerusalém, Pedro, Tiago e João. Então, ele também vai retratar sobre isso durante a carta.
e também que eles estavam voltando, né, a se pendurar, a depender da lei para poder ser salvo. Então Paulo vai destacar, vai contar a história dele, vai dizer que ele está muito decepcionado, né, com a atitude da igreja, né, tanto que ele dá umas duras ali do tipo quem foi que enfeitiçou vocês, quem é que iludiu a mente e os olhos de vocês, que vocês não estão vendo, não estão percebendo o que vocês estão fazendo, né? Ó Gálatas insensatos, né? Querendo dizer, ó Gálatas, ó meus queridos filhos idiotas, por que vocês estão fazendo isso? Então, no estudo que a gente está tratando, a gente falou um pouquinho disso. Essa coisa de um pastor que não tem medo de falar a verdade, porque ele já pregou a verdade e o maior problema vai ser se essa mentira continuar sendo pregada no meio deles. E em meio a essa confusão toda, Paulo tenta destrinchar esse assunto, e ele chegou nesse momento aqui do capítulo 4 em que ele está falando, e ele está gastando tempo desde o final do capítulo 2 para tentar explicar para eles que a promessa de Deus e as leis de Deus, elas sempre apontaram para Cristo. E Cristo veio cumprir tudo. E só a gente se agarrando em Cristo, a única forma da gente ter salvação, a única forma da gente ter reconciliação com Deus, a única forma da gente ser livres de fato. E Paulo vai começar agora no capítulo 5 falar sobre essa liberdade. E ele vai continuar esse texto falando sobre espírito e carne, fazer as vontades do espírito e fazer as vontades da carne, né? Mas eu não vou dar spoiler aí pro pessoal do estudo. Mas eu quero focar aqui na liberdade que Cristo nos libertou, tá? Então, se é para a liberdade que Cristo nos libertou, a pergunta é, será que somos livres? Eu quero que isso fique sempre... Vai estar aqui um linkzinho aqui na tela ao lado, vocês estão vendo? Não, brincadeira. Não sou tão... Ah, tá vendo, Cote? Não é tão profício assim, né? Poxa. E diante disso, Paulo vai explicar para a gente que liberdade é essa, né? Paulo vai destrinchar ali, eu gostaria de estar falando sobre isso com vocês. Cristo nos liberta e Cristo nos libertou definitivamente, certo? Pelo seu sangue redentor. A morte já não é mais o nosso final. Nós cremos na eternidade. Então, só para que vocês entendam outra coisa, né? Se de repente, lá naquela época, provavelmente um escravo que pudesse ler isso, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou, talvez ele tenha um entendimento muito mais amplo do que Paulo está querendo dizer. Essa liberdade, essa redenção, né? Essa redenção seria o pagamento dessa dívida que o escravo teria com o Senhor. Então, só através de um pagamento, só através de uma certa quantia que o escravo poderia conquistar essa redenção, essa liberdade. Então, Cristo nos dá essa liberdade, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou, ou seja, Cristo veio pagar, Cristo veio fazer redenção por nós, ele veio fazer esse pagamento por nós. De que forma? Ele veio morrer no nosso lugar, o pagamento dele foi com sangue, não foi com dinheiro, não foi com nada que pudesse que o tempo pudesse corroer ou que o tempo pudesse acabar, mas foi algo que foi eterno. Ele morreu e a única forma da gente entender essa liberdade é também crer que ele ressuscitou e a gente vai ressuscitar com ele. Então agora a gente é unidade nele, a gente é unidos em Cristo. Então, para essa liberdade foi que Cristo nos libertou. E uma outra forma da gente poder analisar isso, né, para a gente poder dar um tempo e entender de uma outra forma que essa liberdade pode causar confusão, a gente entender que não há pecado algum no mundo que nos afaste do amor de Deus. Então essa frase pode ser um pouco perigosa se vocês pararem para analisar, né? Pô, nenhum pecado pode me afastar do amor de Deus. Provavelmente alguém já leu isso, alguém já ouviu algo assim, né? Eu acho que não sei se é em Hebreus ou se é em Coríntios. Posso estar me confundindo. Se o pastor balançar a cabeça,
Cadê ele? Sumiu. Então vocês talvez já tenham ouvido isso. Não há pecado que nos afaste do amor de Deus, ou não há nada no mundo que possa nos afastar do amor de Deus. No entanto, alguns leem isso e entendem que então eles podem cometer alguns pecados, não tem problema, porque o amor de Deus vai estar sempre ao meu lado, eu sempre vou ter o amor de Deus. Eu sempre vou... Nada vai poder me afastar do amor de Deus. Então, logo, fazer um pecadinho, ou fazer um pecado mais grave, né? Então, nada vai me afastar do amor de Deus, então tá tudo certo. Eu vou continuar nesse estilo. Eu ia usar um exemplo aqui, mas... Porém, a liberdade que Paulo está se referindo nesse texto, que eu acabei de ler, é uma liberdade que se define e se limita pelo amor, tá? O que eu quero dizer com isso? Não pensem que agora que vocês não precisam mais cumprir a lei, porque Cristo já cumpriu a lei e Cristo já cumpriu a promessa. Cristo nos tirou da escravidão e nos deu a liberdade. Então, por causa desse cumprimento da lei que Cristo fez, nós não podemos mais dar razão para a libertinagem, né? A gente é livre, mas a gente não pode dar razão para a libertinagem, né? Lá no versículo 13 desse mesmo capítulo, Paulo vai falar isso. Porque vós, irmãos, fosseis chamados para a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para as vontades carnais. Esse é o significado aqui dessa palavra carne, né? Para os prazeres da carne. Então, essa palavra aqui no grego deriva todos os pecados capitais ali, que é ganância, cobiça, avareza. Então, tudo provém dessa vontade da carne que está falando aqui, ocasião à carne. Então, Paulo está querendo dar esse nuance, sabe? Do tipo, para começar um assunto a respeito de alimentar a carne e alimentar o espírito. Mas não é isso que eu quero falar hoje, tá? Não é esse o assunto. Mas é muito interessante a gente poder estudar isso, porque a gente é muito parecido com esse povo aqui. Um povo que eles não eram dependentes da lei de Deus. Eles não eram judeus ou eles não acreditavam em Deus. Mas eles acreditavam em ídolos, eles acreditavam no Deus Sol, no Deus Ar, no Deus Terra. E de alguma maneira eles eram escravos daquilo ali. Eles tinham que fazer sacrifícios, eles tinham que, né, minha colheita tá, sei lá, não tá dando sol para minha colheita ficar boa, ficar verde para eu poder colher meus grãos, né, tudo. Aí ele vai lá e sacrificava para o Deus Sol. O Deus Sol ele gerava, né, graça comum e Deus via lá e concedia sol para aquele povo. Então ele tinha colheita e aquele trabalho que ele fez ele sacrificou para o ídolo dele, etc, etc, etc. E aqui agora o judaísmo entra no negócio. O verdadeiro Deus é apresentado para eles. E eles estão de novo entrando numa escravidão de um novo ídolo, de um ídolo que se chama lei, que se chama religiosidade. Então, esse é o grande risco que a gente também corre hoje. Porque ninguém aqui é judeu, ninguém aqui foi circuncidado, ninguém aqui tem um pai circuncidado. Então, nós não somos de origem judaica, a gente não é o povo que assim como os religiosos pensavam, era o povo da promessa, de onde provém toda a linhagem de Abraão e etc, etc, como é falado, né, na história bíblica. Mas a gente é herdeiro da promessa, a gente é povo de Deus por conta da herança, da promessa gerada em Abraão. Então é uma outra pegada, né? Um outro tipo de liberdade agora que a gente se encontra. E os caras aqui, eles estavam encontrando então a lei para ser escravos. Para ser escravos da lei, eles estavam entrando em conflito com a lei e Paulo está tentando desmistificar, né? O que a lei e Cristo tem a ver com a salvação deles e o que eles precisam fazer.
Então a gente facilmente tem essa liberdade errada nas nossas mãos, na nossa mente. Então a ideia aqui é que a gente pense, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo está falando isso. Somos livres do pecado, mas não livres para pecar. Então, essa é a grande diferença que eu quero que vocês entendam, que eu quero que vocês possam refletir, né? Inclusive, existem dois autores que eu quero citar aqui. Um é John MacArthur, não sei se alguém conhece. Ele é um teólogo que eu acho que ele ainda é vivo, tá? Deve ser bem velhinho, coitado. Mas ele é da escola aí de John Piper, ele vem nessa remessa aí de grandes pregadores ali do John Stott. Então, ele é John MacArthur, então, pô, todos os Johns assim têm uma relevância, né? Ele fala num livro que inclusive é Escravos de Cristo. O nome do livro, ele defende a seguinte ideia, de que sempre seremos escravos, ora ou do pecado ou de Cristo, né? E ele cita também Lutero. Então é bem interessante, né? Já que somos luteranos. Disse também, Lutero disse, somos como cavalos. Ou somos montados pelo diabo ou somos montados por Cristo. Então, a pergunta é quem é que está na nossa cabeça nesse momento? Quem é que está no nosso jugo agora? É o jugo de Cristo, né? É o jugo do diabo? É o jugo da lei? É o jugo das minhas dependências de eu ser uma pessoa bonita o tempo todo para as pessoas não me julgarem mal? É o jugo de eu ser uma pessoa saudável o tempo todo para, sei lá, porque eu preciso que o meu corpo esteja sempre alinhado no padrão desse mundo ou que as pessoas me enxerguem de uma maneira sempre elegante? É, ou o jugo de que eu preciso comprar as coisas que estão na moda o tempo todo? Ou o jugo da comida que eu tenho que comer o tempo inteiro? Preciso comer, né? Não sobrevivo. E essa coisa, esse jogo é arriscado, sabe? É muito arriscado a gente pensar a respeito dele, é, porque porque eu me adiantei aqui no meu negócio, na minha linha de raciocínio. Depois eu falo disso, só. Volta, rebobina lá, deixem esse jogo ali, ó, separadinho, aqui, ó, no cantinho, tá? Aqui no cantinho da tela. É, Aí, diante de todo esse trabalho agora de pensamento que a gente falou, né, essa liberdade que Cristo nos libertou, para ser livre que Cristo nos libertou, para não darmos ênfase, né, para sermos livres para pecar, mas sim somos livres do pecado. Então, pensando nisso tudo, eu gostaria de realizar duas perguntas para vocês e algumas implicações. Reflitam um pouco, vocês são escravos ou vocês são livres? Esse é um momento para também a gente poder raciocinar um pouquinho, né? Eu estou tentando seguir uma linha de raciocínio, prometo para vocês que eu preparei algo que tem início, meio e fim. Mas eu quero que vocês parem e reflitam agora. Vocês são escravos ou livres? Se admitem escravidão, confiem que o sangue de Cristo, ele tem poder para te levar à liberdade. E se vocês se dizem livres, nunca permitam que vocês enganem a si mesmos. Façam sempre uma autorreflexão. Não se deixe enganar. Porque facilmente somos escravos
de um estilo de vida saudável, por exemplo. Ter um estilo de vida saudável é bom, eu nunca falei que é ruim. Mas, quando eu vivo para ter um estilo de vida saudável e não vivo uma vida saudável para viver, aí a gente encontra um problema. Ganhar dinheiro é muito bom. Mas quando eu vivo para ganhar dinheiro e não vivo e não vivo desculpa, e não ganho dinheiro para viver, é isso, né, Nota? Agora me deu um tilt aqui. Tá, vamos lá desde o começo. É Ter isso dinheiro é mesmo, bom. Dezão. É isso mesmo, né, pastor? Isso. É que eu botei o vivo aqui na vida saudável, só me confundiu essa porcaria. Então, quando... Se eu vivo para ganhar dinheiro é um problema. Agora, se eu ganho dinheiro para viver, tá tranquilo. Isso é importante, isso é necessário. Exatamente. Ser reconhecido, ter popularidade não é problema, né? É bom, todo mundo gosta disso. O problema é quando eu vivo para ter sucesso, para ter fama, para ter popularidade. E eu não tenho essas coisas para viver, certo? Dito esses exemplos, eu queria saber se vocês... A segunda pergunta agora, né? Vocês se sentem livres sendo escravos de Cristo? Sim. É uma pergunta meio, né, confusa. Será que a gente se sente livre para ser escravo de Cristo? E agora a gente vai para a parte final, tá? Que vem a última implicação. Quem puder ir lá em Hebreus 10, Hebreus 10, 25, ele tem algo interessante. Posso ler para vocês? Não, todo mundo balança a cabeça, é isso aí. Então tá, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Em outras versões, talvez fique um pouquinho mais claro, mas não deixe de congregar, não deixe de se unir como igreja, não deixem de fazer isso que a gente está fazendo agora, não deixem... Sumiu aqui o Cote, voltei para o Cote. Não deixem de congregar, não deixem de frequentar, não deixem de se unir como igreja, não deixe que esse vínculo... Por quê? Porque é para esse tipo de escravidão que Cristo está nos chamando. É a escravidão do servir uns aos outros. Paulo vai continuar no capítulo 5 ali, né? Após o versículo 13 que a gente leu, ele vai dizer: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Ele resumiu a lei, toda a lei. Assim como Cristo fez, né? Que resumiu em dois mandamentos, né? Os mandamentos do Senhor. Assim, Paulo também diz aqui, ele resume ainda em um apenas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse é o resultado final da nossa escravidão em Cristo. Então, ter isso como um pensamento moral que vai acima, né? De uma... acima de uma filosofia de vida, né? Acima de um estilo de vida. Amar ao próximo como a mim mesmo. Então, esse é o convite, né? É o convite de servir a igreja, servir a noiva de Cristo, servir aquela a quem Cristo deu a própria vida, né? Servir esse amor que Cristo tem pela sua noiva. É amando nossos irmãos, é servindo aos nossos irmãos, e essa é a escravidão que Cristo nos convida. Esse é o nosso resultado final em relação
ao ser livres, né, que Paulo está declarando aqui e que a gente também vai estudar essa semana. Mas eu acho que essa é uma coisa, talvez foi um dos pontos que, quando eu vi que todos os meus amigos da igreja, né, todos os meus amigos que estavam ao lado na minha liderança, enquanto eu ainda não era líder, tipo, não fazia parte da liderança, né, ou melhor, eu não era né, do líder ali pensante, enfim, eu fazia parte da liderança, mas não me sentia líder. Então, quando eu vi esses meus amigos, eles se afastando da igreja, se afastando do evangelho de alguma forma, isso me dava uma tristeza, sabe? Me dava uma angústia, me dava às vezes até me desanimava em relação à igreja, né? Pensava, putz, tem algo de errado com a nossa igreja, porque, sei lá, eu sou tão grato ao que ela tem feito por mim, minha vontade de servir a igreja, sabe? Quando, na verdade, o próprio Paulo aqui vai dizer que talvez aqueles que estão se afastando, saíram fora, talvez nunca tiveram um relacionamento real com Cristo. Então, ainda vão ter uma oportunidade, ainda vão passar por um processo. Mas eu creio muito que a minha experiência foi real e isso comprova, né? Essa minha experiência real com Cristo. Que, de fato, esse servir a igreja tem sido, para mim, uma paixão consumidora, algo que realmente eu tenho levado à frente. Continuo na juventude até hoje por conta disso, eu continuo servindo aqueles, principalmente por gratidão. Muitas vezes até eu já conversei com a Natane, né, que tipo, pá, acho que esse ano a gente não vai continuar na Jack, não sei o quê, vamos fazer o que da vida, vamos cuidar dos grupos de casais, blá, 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 blá. Pô, Natane, mas a gente é dependente desse grupo, a gente é extremamente grato por tudo que a gente conheceu, foi tudo ali, toda a nossa experiência, toda a evolução do nosso namoro, a evolução para o nosso casamento, hoje cuidando, né, ajudando casais. Cara, como é que a gente vai? Não, a gente não pode se desapegar assim. Temos que ir gradativamente, temos que ir o mais devagar possível. Então é nesse pensamento, né, nessa reflexão, que eu gostaria que vocês pudessem também refletir, né, o quão sério é. E Hebreus ali, se vocês forem ler até o final, o Hebreus 10, aquele capítulo ali, aquela partezinha, até o verso 30 ou 31, se eu não me engano, vocês vão ver que é duro, é difícil ouvir o que o autor ali está recomendando para aqueles que não congregam. Ou seja, é pisar no sangue de Cristo, ele fala. Aqueles que se afastam do evangelho ou se afastam da igreja, param de frequentar, né? Param de servir uns aos outros. Então é como se tu tivesse pisado em Cristo. Tu reconheceu Cristo, tu pisou no sangue dele, tu ignorou o fato dele ter se sacrificado. Então isso se torna cada dia mais difícil de ouvir para mim, sabe? Então que isso incomode também o coração de vocês. Para vocês entenderem que a liberdade de vocês está em Cristo. Beleza, galera? Gostaria de orar, depois a gente conversar um pouco, pode ser? Senhor Deus, eu gostaria de te agradecer por esse momento. Obrigado porque tu conduziu esse momento de culto, de conversa, enfim, de estudo. E eu clamo, Senhor, que as palavras daqui tenham sido cheias do teu Santo Espírito, para que de alguma maneira, Pai, através desses microfones que estão transmitindo todo esse conteúdo em áudio, possa preencher os ouvidos, a mente, o coração daqueles que estão do outro lado da tela, que são pessoas que eu amo, são pessoas que eu tenho um enorme carinho. Então, que aquilo que eu quis passar, Pai, que não seja repassado, mas que a tua vontade possa ter sido passado nesse momento. Que todos aqui possam estar entendendo, Pai, aquilo que o teu Santo Espírito gostaria que eles entendessem. E que, de alguma forma, eu deixo aqui destacado, Pai, esse meu desejo de continuar pregando teu evangelho, servindo a ti, sendo teu escravo, Senhor. Né? Às vezes a gente escuta isso com um certo receio, um certo medo, mas que a gente entenda essa liberdade que a gente tem em ti, que a gente entenda que tu nos tirou de uma escravidão que nos levava à morte e agora tu nos convida, tu nos traz, tu nos resgata para uma liberdade, Pai, que nos dá vida,
por uma escravidão que dá vida, por um serviço à tua igreja, à tua noiva, aos nossos irmãos, que traz vida, Senhor. Então, que a gente tenha isso bem conectado no nosso coração, que a gente tenha isso conectado no nosso grupo, que a gente saiba a importância, Pai, desses momentos para nós, para a nossa igreja, para a tua noiva e para aqueles também, Senhor, que um dia tiveram contato com a gente, um dia entraram pela porta da igreja, um dia entraram nesse grupo e hoje já não fazem mais parte, que também o Senhor tenha misericórdia e também acorde nossos corações, Senhor, para que coisas assim não se repitam. Coisas assim a gente esteja atento para saber quando é obra do Teu Santo Espírito. Então, oro agradecendo e pedindo para que, pela Tua misericórdia, Pai, Tu ainda nos dê uma noite de pensamentos, reflexões, para a honra e glória do Teu nome. Amém.